Veja agora no Ecosenado uma entrevista com o senador Carlos Viana, relator da CPI de Brumadinho. O Brasil aprendeu com Brumadinho? Será que nós, de fato, hoje temos uma lição suficiente para nos dizer que nós precisamos corrigir os rumos que nós temos na política de meio ambiente? E a surpreendente transformação de garrafas PET em uma sala de aula numa escola de Brasília. Como a gente tinha necessidade, nós aliamos a necessidade com a participação da família, né? Enviamos os bilhetes para os pais, onde os pais, junto com os alunos, enviaram as garrafas para nós. Veja também nessa edição. A Associação Litro de Luz ilumina comunidades carentes com garrafas PET e energia solar. No quadro Espécies Ameaçadas, conheça a jararaca. E o resgate de um bicho preguiça no ambiente em redes. Encontramos o senador Carlos Viana no viveiro do Senado, espaço utilizado para compostagem, produção de mudas e difusão de boas práticas de sustentabilidade ambiental. Depois de conhecer o espaço do viveiro, o senador contou como foram os 4 meses de trabalho da CPI de Brumadinho. O relatório final pediu o indiciamento de 14 pessoas, identificadas como as responsáveis pela tragédia de Brumadinho. No dia 25 de janeiro desse ano, a barragem da mina de rejeitos minerais do Feijão rompeu, deixando um rastro de destruição e um saldo de pelo menos 246 mortos e 24 pessoas desaparecidas. Atenção, a barragem de rejeito aqui na Baía do Rio Doce estourou e atingiu várias pessoas. Senador Carlos Viana, 4 meses de trabalho exaustivo da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, inúmeras audiências públicas, inúmeros depoimentos. O que é possível afirmar depois de toda essa investigação, senador? Quer dizer, com a aprovação do relatório, o que vocês apuraram, o que foi que aconteceu lá em Brumadinho? Olha, a principal constatação e a mais triste de todas elas é de que as 270 pessoas, entre os que já foram encontrados e os que estão desaparecidos, todas elas poderiam estar vivas. Essa parte do relatório, ela machuca muito, porque quando a gente percebe que a empresa não evitou, que a empresa tinha todas as informações de que a barragem se romperia e naturalmente colocaria em risco os próprios trabalhadores da empresa, num refeitório que estava a jusante da parte da barragem. Quando a gente observa que pessoas formadas, graduadas, com diplomas internacionais, doutorado, mestrado, manipularam essas informações por e-mail, tiveram acessos, reuniões, também não tomaram as providências para proteger a vida dos próprios colegas, isso tudo marca muito, sabe, o nosso trabalho. E eu digo para você que o Brasil, nós temos uma cultura em que se choca muito com as tragédias, mas nós não celebramos a prevenção. Nós precisamos inverter isso no Brasil. Nós temos que trabalhar mais, prevenir a nossa cultura de segurança, a cultura de agir, que isso inclusive o parlamento tem uma grande responsabilidade para a gente evitar essas tragédias, esses crimes. Porque depois que acontece, toda a imprensa vem, faz aquela quantidade de matérias, aparecem os parentes chorando, as autoridades que deveriam ter agido antes e não agiram, isso tudo os especialistas que vão falar o que aconteceu, mas o que fazer para você evitar isso? Uma comparação interessante, César, é a questão das tragédias aéreas. Toda tragédia aérea, ela não tem uma causa só, como o Brumadinho não teve uma causa só. Você tem muitas vezes um sistema de controle falho, você tem às vezes um problema meteorológico grave, você tem muitas vezes um piloto que não seguiu todas as regras. Há uma série de situações que levam à tragédia num desastre. A investigação, ela não é feita para punir. A investigação de um desastre aéreo no mundo todo é feita com o seguinte sentido: vamos prevenir, para tornar o sistema mais seguro.
Essa, eu espero, seja a grande contribuição do relatório. Uma investigação que está chamando a atenção do Brasil de como tornar a mineração um setor lucrativo e importante para um país, mas um setor que não mate mais ninguém. No resumo do relatório, eu vi nitidamente lá que os indícios de que o acidente poderia acontecer surgiram e nada foi feito, não é isso, senador? É isso que vocês apuraram nas audiências? 7 meses antes, a barragem de Córrego do Feijão, ela passou por um pequeno rompimento grave. O depoimento da responsável por esse setor foi muito claro. Eles tiveram muita dificuldade para conter e sabiam que ali havia um problema, tiveram que fazer um barramento de emergência. Só que, diante dessa informação, o que foi que eles fizeram? Eles se reuniram novamente e o risco, né, que deveria ser grau 6, de 0 a 10, nós estaríamos numa escala muito importante de chamar a atenção, o que teria feito com que as autoridades estivessem lá e até paralisado as atividades, retirado aquelas pessoas. Eles não fizeram isso. Aqui entra o primeiro erro, a autodeclaração. A empresa, ela declara às autoridades e assume a responsabilidade. Só que quando assume a responsabilidade, matou essa quantidade de pessoas. O que eles fizeram naquele dia, em junho de 2018? Eles, ao contrário de notificarem o índice 6, eles notificaram 3. Isso não chamou a atenção dos poucos fiscais da Agência Nacional de Mineração. Por quê? A empresa poderia ser multada. Esse é o grande ponto de toda essa tragédia, lucro. Aquela unidade, a Vale, tem as unidades independentes. E o pagamento de benefícios aos funcionários, ele é 70% lucro. Aqui é a minha conclusão, eles, ao perceberem que a barragem demandaria um gasto grande, alto, fora do que eles haviam planejado, isso comprometeria a participação nos lucros naquele final de ano. Eles resolveram, então, montar um relatório de segurança, né, falso, porque, na minha opinião, era falso, tanto que o rompimento levou a isso, para que as autoridades não fossem alertadas e o caso de Brumadinho passasse a ser tratado a partir de 2019 num novo orçamento, já previsto o gasto, e assim eles não prejudicariam a remuneração do ano anterior. Tanto que nos primeiros 15 dias de janeiro eles tiveram mais reuniões sobre a barragem do que tiveram no semestre anterior todo, e a gravidade era a mesma. Isso está muito claro no relatório, de que tanto a empresa gerou essa questão ética e moral interna de incentivar os servidores a colocarem a vida em segundo plano, para que eles ganhem mais. Isso mostra claramente que a autodeclaração de um setor como esse não pode continuar existindo. É preciso que a agência tenha um controle digital e online do que está acontecendo nessas barragens, para a gente poder pelo menos ter tempo de fazer. E a questão dos crimes que são derivados e que a gente precisa tipificar melhor, é o que nós estamos trabalhando no relatório, propondo a uma discussão nova no parlamento. Agora, havia uma empresa de auditoria trabalhando junto com a Vale, contratada pela Vale, não é? Eu pergunto, quando a gente pensa então na culpa por essa tragédia, não é? Quem é o culpado? O que a comissão apurou a esse respeito? Olha, não há um culpado. Todos ali que nós pedimos o indiciamento, são 14 pessoas físicas no total, e as 2 pessoas jurídicas nas condenações de crime ambiental e de omissão, todos têm a sua participação. Desde aqueles, o ex-presidente que recebia cópias dos e-mails, dos diretores que participaram dos painéis de segurança e foram informados dos riscos da barragem, dos diretores e gerentes que estavam diretamente ligados à questão do orçamento e à produção de ferrosos, e aqueles que tinham a responsabilidade sobre a barragem. Todos eles manusearam as informações. Foram 10 mil páginas compartilhadas de provas e de quebra de sigilos. E lá não há como nenhum deles dizer, daqueles 14, que eles não sabiam do que estava acontecendo. É uma coisa impressionante. E durante a CPI, a Vale montou um esquema milionário jurídico com advogados, e aqui não é crítica nenhuma à advocacia, porque é o papel deles, não é? Mas ficou muito claro para nós a tentativa de unificar o discurso de que ninguém sabia que a barragem poderia romper. Não é verdade. Quer dizer, isso a CPI, digamos, desmascarou. Desmascarou por completo, porque quando rompeu,
Os e-mails todos que nós temos, inclusive posterior, já chamavam atenção sobre isso. Poxa, poderíamos ter tomado cuidado. Quando você tem, por exemplo, um auditor de uma empresa como a TÜV SÜD, a alemã, 32 anos, se eu não estou enganado, de experiência só em barragens, a pessoa vai ver o que está acontecendo e por uma questão de conflito de interesse, porque a empresa TÜV SÜD, ela tinha vários contratos com a Vale. A pessoa, o funcionário da Vale, gera um relatório para enganar as autoridades de segurança e de estabilidade da barragem. Lá ele coloca o que deve ser feito, mas no relatório ele não fala o que vai acontecer se não for feito e determina prazo para que seja feito. Ou seja, nós tivemos um relatório que simplesmente atendeu ao aspecto legal. Nós tivemos o acidente de Mariana, 3 anos antes, não é? Quer dizer, foi quase como que um aviso, né? Uma crônica de uma morte anunciada. Ali nós tivemos bem menos danos humanos, vamos dizer, mas maiores danos ambientais. Quer dizer, e aí nós desembocamos nessa terrível tragédia de Brumadinho. O que o relatório aponta como caminhos para que isso não se repita? É uma pergunta interessante e complexa. Durante uma entrevista com o Wall Street Journal, voltado para investidores estrangeiros, eu fui perguntado pela repórter se o Brasil aprendeu com Brumadinho. E eu parei para pensar se de fato eu poderia responder que sim. Porque da agora para frente as nossas decisões é que vão mostrar claramente se Mariana e Brumadinho foram suficientes para que a gente possa evitar novas tragédias. Mariana teve um lobby fortíssimo para defender a mineração junto aqui ao parlamento. Nós tivemos uma discussão de 10 anos que criou um novo código de mineração que não resolveu absolutamente nada, que nos levou a Brumadinho. Então hoje nós precisamos rediscutir segurança de barragens. Meu ponto de vista está lá no relatório. A nossa paciência com essas barragens acabou. Nós não queremos mais barragem de rejeito, em hipótese alguma. A mineração hoje ela já tem a mineração a seco, uma tecnologia disponível. A segunda questão é a tributação, que é a mais difícil, por conta exatamente da pressão que se exerce sobre o Congresso. A mineração paga muito pouco imposto no Brasil. Ela leva uma riqueza que não dá segunda volta, né? Não dá segunda vez, e paga, deixa para cá a lama. Para você ter uma ideia, o ouro paga 1,5% de CEFEM, de contribuição federal. 1,5% no ouro, que é o que mais suja o meio ambiente, que destrói inclusive comunidade indígena. O minério de ferro paga 3,5%, independentemente da jazida. Minas Gerais tem um minério mais pobre, que eles chamam de Itabirito. Carajás tem um minério que é quase 70% de riqueza, Corumbá. Lá, para se fazer 100 toneladas de minério, se gasta muito menos da metade do que se gasta em outros lugares. Então a gente está propondo participação especial. Quanto mais rica for a jazida, mais contribuição ela tem que pagar. Esse, para mim, é o ponto mais difícil que nós vamos ter que encarar. O último, para encerrar, é a questão dos crimes ambientais. Nós temos 62 tipos de multas no Brasil ambientais. Nós estamos propondo elevar o valor até 1 bilhão cada uma, tipificando claramente e trazendo para a legislação brasileira uma visão hoje muito forte no mundo, que é a questão da defesa dos direitos dos animais. Hoje, quando você fala sobre desastre ambiental, você trata a fauna como coisa. A mesma coisa de lama nós temos que começar a tratar os animais como vida. Então, estamos propondo também, abraçando a ideia do ecocídio, que é uma tipificação nova na legislação criminal brasileira, que é matar os animais por conta de desastres de mineração como esse que nós assistimos em Brumadinho. E eu espero, nós nunca mais assistiremos outro no Brasil, né? Mas eu deixo a pergunta, aqui termino com você. Vou lhe fazer uma pergunta e pergunto aos nossos telespectadores. O Brasil aprendeu com Brumadinho? Será que nós, de fato, hoje temos uma lição suficiente para nos dizer que nós precisamos corrigir os rumos que nós temos na política de meio ambiente? É uma resposta que só o futuro é que vai nos dizer. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo relatório, pelo extenso trabalho desenvolvido, o resultado do trabalho da CPI de Brumadinho, que mostra a importância desse instrumento que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado. E agradeço também a sua participação aqui no programa Ecosenado, a sua disposição de vir aqui no Viveiro do Senado participar dessa gravação com a gente.
E você, telespectador, continue acompanhando o nosso programa. A Associação Litro de Luz, que leva luz elétrica alimentada por energia solar a comunidades carentes em mais de 20 países, chegou ao Distrito Federal. Nossa produtora, Andréa Amorim, foi ao Morro do Piauí, na Vila Fercal, situada a 35 quilômetros da Esplanada dos Ministérios, para ver o resultado desse trabalho. Eu seguro sua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Paz, amor, esperança, litro de luz. Aqui, para essa comunidade, a equipe de tecnologia percebeu que seriam necessários 30 postes. Os postes, eles são iluminação externa, né? Então, eles são basicamente um cano de PVC, que dentro a gente joga concreto, e na parte de cima a gente tem uma placa que faz o ciclo de carregamento, né? A placa, ela é uma fonte de energia solar, então o ciclo de carregamento dela acontece durante o dia, que é mais ou menos ali de 6 da manhã até umas 6 da tarde, e à noite, que é o ciclo de iluminação dela, né? Na comunidade, uma das maiores queixas e reclamações é que eles não tinham acesso à energia elétrica na parte externa, e isso causava uma insegurança muito grande por parte dos moradores, né? Benefício? 100%. Todo mundo agradece isso aqui. Tá todo mundo satisfeito. Tem morador que amarrou foi litro, amarrou foi no muro, mas ninguém leva o meu litro, não. Daqui ninguém sai, não. Às vezes é difícil enxergar para que eu estou trabalhando no computador, assim, durante a semana. Mas eu acho que quando você vem para a ação e você vê a luz acendendo, o poste ligado, um sorriso de uma criança, um sorriso de um morador, recebe um abraço, a gente tem um feedback muito positivo disso, porque dá o sentido para o trabalho. Ajudamos em tudo, desde da manutenção, das palestras, das partes boas, que era o lanche, né? Cavar os buracos. Nós fizemos de tudo um pouco. Cada um ajudava um pouco, né? Um fazia um concreto, outro fazia um negócio, outro levava uma água, outro, cada um ajudando o outro. Se caso um poste desse precisar de mim, eu estaria à disposição dele. Quando foi na ação final, no último dia, e aí quando o sol vai abaixando, e aí vai entrando a noite, e aí os postes vão acendendo, e são 30 postes, e aí de repente uma rua que era completamente escura, tá tudo iluminado, e aí você começa a ver aqueles olhinhos cheios de lágrima, e aí a comunidade já responde de uma forma muito positiva. A interface litro de luz e comunidade, ela vai muito além de trazer uma fonte de energia limpa. É você criar um vínculo com a comunidade e fazer com que a comunidade perceba o poder que ela tem de transformação da realidade dela. As inscrições para o Prêmio BNDES de Boas Práticas para Sistemas Agrícolas Tradicionais estão abertas até o dia 31 de outubro. Serão premiadas até 10 experiências práticas de conservação de bens culturais e materiais associadas à agrobiodiversidade.
A premiação é voltada para agricultores familiares e comunidades tradicionais. Mais informações pelo endereço eletrônico prêmio-satbnd2@embrapa.br. Bothrops itapetininguê, conhecida como cotiarinha, é uma serpente endêmica do Cerrado e das áreas de transição da Mata Atlântica. Da família Viperidae, a espécie possui uma cor que vai do marrom claro ao escuro. Tem pele áspera, com escamas que lembram casca de arroz. Chegam a ter 60 centímetros de comprimento. As fêmeas são maiores que os machos, que têm caudas mais longas. A espécie é peçonhenta. Tem 2 presas inoculadoras de veneno no maxilar superior, que se projetam quando a serpente abre a boca. A cotiarinha identifica a presa por meio da fosseta loreal, um orifício capaz de identificar variações mínimas de temperatura localizado entre a narina e a boca. A cotiarinha está em risco de extinção. Ao encontrar um bicho preguiça atravessando a BR-101, próximo ao condomínio do Frade, em Angra dos Reis, o senhor José Aldenísio, morador do Parque Mambucaba, não pensou 2 vezes. Rapidamente retirou o animal da pista, evitando um atropelamento. Sua filha, Gabriele Araújo, registrou tudo em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Notem a expressão do animal ao final do resgate, como se estivesse agradecendo por tudo aquilo. É impressionante. Nosso destaque de hoje no Ambiente em Redes. Um projeto educacional que desperta a preocupação de crianças e adolescentes com a sustentabilidade. É essa a proposta do Centro de Ensino 02 de Planaltina, no Distrito Federal, dirigido pelo professor Gilvan França. Como vai, professor? Tudo bem? Professor, como funciona essa proposta sustentável do Centro de Ensino 02? Então, a gente, preocupado com relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, nós trouxemos para a escola o projeto. Uma das questões foi justamente arrumar um ambiente para os nossos alunos que não tinha onde ficar. E aí veio a ideia de construir uma sala só de pet. Como a gente tinha necessidade, nós aliamos a necessidade com a participação da família. Enviamos os bilhetes para os pais, onde os pais, junto com os alunos, enviaram as garrafas para nós. Aqui na escola, nós utilizamos primeiro o latossolo vermelho para o enchimento das garrafas e aí depois um pouco mais de areia para encher, para a gente utilizar as garrafas como tijolos. Aqui foi arrecadado mais de 20 mil garrafas. Utilizado na sala PET, só foram 15 mil, e o restante nós vendemos para os catadores que tem aqui próximo de Planaltina. E aí também nós enchemos as garrafas com água e papel crepom. Tingimos a água com papel crepom para dar esse colorido que é apresentado hoje aí, E a iluminação solar passa para a sala. As garrafas nessa parte de cima foram assentadas no cimento mesmo, só que na parte de baixo é toda uma parte no barro. E aí fizemos o reboco e ficou dessa forma aqui. E fica uma construção segura? Fica. Isso aqui não passa nenhuma bala. Aqui se der um tiro aqui, ela fica presa. E quem construiu? Os alunos. Aqui, ó, os alunos tiveram participação do início até o fim. Nesta outra sala foram utilizados pneus para a construção das paredes. Professor, como foi a ideia de usar pneus para construir a sala? Então, inicialmente a gente não iria usar esses pneus, A gente ia fazer uma alvenaria normal, porque a gente necessitava de uma sala urgente. Só que aí os próprios alunos que fizeram a outra deram a ideia. Nós fomos até um ponto de coleta do GDF,
o SLU, e nós conseguimos 480 pneus. E aí nós começamos o processo, enchendo esses pneus com latossolo vermelho, como foi as garrafas e as janelas, por exemplo. Nós deixamos também, fizemos com os pneus para que entrasse a luz e também a entrada de ar dentro do ambiente, né? Ficou bem interessante. Foi gasto 28 dias. No mês de janeiro, no período de férias, né? E nós construímos essa sala aqui para ser, na verdade, a sala de música da nossa escola. A escola também trabalha com a produção de alimentos. Os alunos cultivam em pneus e garrafas PET para reforçar a merenda escolar. E o caldo da cana-de-açúcar é vendido e gera recursos para a escola. A horta, ela beneficia o conhecimento, né? Mas também beneficia também a questão da aprendizagem, porque muitos alunos não têm convivência, não sabem o que é uma cana, não sabem de onde vem o açúcar, né? Isso é importante ensiná-los, né? E são coisas concretas, porque quando eles vão comprar um açúcar, eles vão comprar o pacote lá no supermercado e não sabem de onde está a origem disso, né? E aqui a gente ensina isso aí também. A gente faz a colheita aqui junto com os alunos, faz a raspagem e leva para o moinho para fazer o caldo de cana. E aí a gente vende, né, para a comunidade em período de festa junina, ou também alguns eventos da escola, do semanal, né, que a gente acaba fazendo a colheita aqui, vamos fazer uma caldo de cana e a gente faz o caldo de cana. E o professor Gilvan tem outros projetos pela frente. Quais são, professor? Então, o próximo projeto que nós queremos fazer é o aquecimento de água com a energia solar. Se esses projetos forem encaminhados de uma forma em grande escala, poderia estar economizando muito o desgaste ambiental no país. Você pode ver todas as edições do EcoSenado pela internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até o próximo programa!